Olá, eu sou a Jéssica Winnie, eu tenho 32 anos, sou artista de circo e professora de circo. Trabalho com as técnicas de acrobacias aéreas, acrobacias de solo, equilíbrio, como inversões e parada de mão, e também perna de pau. Eu sou natural de São Paulo, mas eu moro em Curitiba desde o início de 2012. Eu comecei a atuar na área como professora e artista de circo bem aos poucos, dando aula para criança em escola particular. E nessa época, ao mesmo tempo, eu tinha um trabalho de carteira assinada, um trabalho formal. E esporadicamente eu fazia alguns trabalhos artísticos. E nessa época, o maior deles, eu acredito que tenha sido sobre Anjos e Luz, que foi um evento bem grande de Natal, em 2012, promovido pela Prefeitura de Curitiba e produzido pelo Estúdio Valério Fest, da Itália. Com o tempo, a parte artística, as aulas, as apresentações começaram a tomar uma proporção maior, a ponto de eu decidir abandonar a vida de CLT e me dedicar exclusivamente à vida de artista. Eu sempre me interessei pela área artística desde muito pequena, principalmente pelos diversos tipos de arte corporal. Então, quando criança, eu participei de vários grupos de teatro, corais e também ginástica olímpica, que foi um sonho interrompido, porque eu acabei me mudando de cidade para uma cidade menor e nessa outra cidade não tinha, mas acho que ali a sementinha do circo começou a ser plantada. E o circo veio na minha vida de uma forma bem inesperada. Eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, a universidade onde eu estudava ia fazer uma festa com uma apresentação musical e eles precisavam de algumas pessoas fazendo acrobacias de solo. Eu acabei me voluntariando por gostar muito dessa área, mas também porque eu achava que o mínimo de experiência que eu tinha tido na minha infância com ginástica olímpica talvez me ajudasse nessa nova experiência, então eu acabei me voluntariando. E acabou sendo um período muito divertido, porque a gente se empenhou bastante nos ensaios e nos treinos. E aí depois que a festa passou, eu e um amigo decidimos continuar esses treinos. E no começo a gente não treinava muito, muitas possibilidades, porque a gente não tinha um espaço adequado, então a gente acabou treinando mais acrobacias, tanto individual quanto em dupla. Até que um dia a gente decidiu fazer uma aula de tecido acrobático, para explorar um pouco mais das outras possibilidades que tinha dentro do universo do circo, que a gente na época nem imaginava quão vasto que era. E essa faculdade era bem no interior de São Paulo e a gente não tinha um local próximo para manter essas aulas com frequência, regularmente, e continuar essa pesquisa. Então a gente acabou pegando um tecido com uma conhecida nossa que dava aula numa outra cidade, pedimos autorização na faculdade que a gente estudava para pendurar esse tecido e a gente começou a fazer a nossa pesquisa por conta própria. E na época não tinha Instagram, né? Não tinha, acho que o circo não era tão popularizado também, então o único lugar que a gente achava alguma coisa era no YouTube. E era a única ferramenta que a gente tinha um pouco de acesso para poder explorar mais as acrobacias aéreas. Mas aí toda vez que a gente ia para uma cidade grande, a gente aproveitava para fazer uma aula, aproveitava a oportunidade para ir fazer alguma aula diferente. E foi dessa forma que a gente começou a ter contato com outros aparelhos, como trapézio, lira, malabares, cama elástica, perna de pau, algumas outras possibilidades de acrobacias de solo também. Foi aí que a gente começou a ter noção da dimensão que tinha a arte circense. E no final de 2011 eu me formei em publicidade e propaganda, mas só no início de 2012 que eu decidi começar a estudar regularmente as técnicas circenses. Eu queria me aprofundar mais, então comecei a estudar regularmente e nesse período a minha professora me convidou para dar aula junto com ela para criança. Então foi aí que eu comecei a atuar como professora na área do circo também. E nesse período eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos beneficentes, como asilo e creche,
que eu acho que foram muito importantes para o meu desenvolvimento como artista. E nessa mesma época foi quando eu fiz meu primeiro grande evento, que foi o Sobre Anjos e Luz, que eu já comentei lá no começo com vocês. Em 2013, eu passei a assumir algumas turmas na escola Trip Circo, que é o mesmo local onde eu estudava as acrobacias, e eu virei a professora de acrobacias aéreas do espaço nesse ano de 2013, mas eu fiquei nesse espaço por aproximadamente uns 6 anos, e aí eu atuei como professora tanto de acrobacias aéreas quanto de solo e equilíbrio. E além dessa escola, eu também trabalhei como professora em outras escolas e academias, como a Companhia Atlética, onde eu fiquei aproximadamente 3 anos, dando aula para crianças e adolescentes, mas também trabalhava ao mesmo tempo, né, no estúdio Grazi Brugner e no Espaço Mulher, que eram 2 estúdios de polidense, mas eu também dava aula de acrobacias aéreas. E também depois trabalhei na escola Mahalo, que é uma escola exclusiva de circo, dando aula para adultos. E em 2018 eu fui morar fora do país por 1 ano, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. E durante esse período eu tive uma oportunidade incrível de dar aula de tecido acrobático e acrobacias de solo na escola Mississippi Dance and Acro para crianças, adolescentes e adultos. E nessa escola e nos Estados Unidos, o acro é bem diferente do acro do Brasil, então foi uma experiência muito desafiadora e muito enriquecedora para a minha vida como professora aqui no Brasil. E além disso, eu também atuei como artista com 2 produtoras de evento, a ABC Circus e a Aura Entertainment, performando como aerialista em eventos corporativos e privados. Nessa época lá nos Estados Unidos eu também me formei num programa de certificação de instrutores de aéreos pela Cirque Fit. E além disso eu também estudei contorção com a Sofia Venanzetti, que é uma contorcionista italiana que mora nos Estados Unidos, e o Micah Water. Os 2 são grandes contorcionistas dos Estados Unidos, são grandes nomes. Eu não atuo como contorcionista, mas também foi um estudo, uma pesquisa que eu fiz justamente para enriquecer meu repertório como professora. E aí eu acabei retornando para o Brasil em 2019 e desde então eu sou professora de acrobacias aéreas e de solo no Circo Can e na Escola Arte Performance. E atualmente eu acredito que as minhas maiores inspirações continuam sendo os próprios artistas, né? Tanto os artistas à minha volta quanto os artistas que a gente não conhece, né? E acompanha no mundo virtual, porque durante esse período da pandemia deu para ver que foi uma mobilização entre os artistas para se reinventar das mais variadas formas, para continuar mantendo esse papel fundamental de trazer um pouquinho de alegria para as pessoas, né? Principalmente nesse momento da pandemia, né? Que foi um período muito conturbado. Então, o papel do artista nessa época foi extremamente importante para dar um pouquinho de força para todo mundo, né? Literalmente, o mundo inteiro conseguir passar por esse período de uma forma mais leve. E desde que eu retornei ao Brasil, em 2019, eu participei de diversos eventos e projetos culturais. E em 2019, eu participei de um projeto da Ópera de Arame, chamada Circo de Arame, com o espetáculo O Palhaço que Perdeu a Graça, que era um espetáculo que explorava as regiões do Brasil, todas as regiões do Brasil, contando a história de um palhaço que perdeu a graça e era triste, e ele estava em busca da alegria. E nesse espetáculo eu tive a oportunidade de fazer 2 apresentações, uma de tecido acrobático com mais 2 artistas e outra de trapézio triplo com essas mesmas artistas. E também em 2019 eu participei de alguns eventos corporativos para empresas como Copel, o Grupo Boticário, Ibanks, Cold Stone, Rumo Logísticas e Novos Imes. E além de eventos para colégios como Dom Bosco, Sesc, Marista, Colégio Adventista
e Maple Bear, com performances aéreas, acrobáticas, interação, né, com o público, perna de pau. E também tive a oportunidade de trabalhar em grandes festas, festas e baladas, né, como a Festa do Soleil, do Cocuncaiá, a festa de cerveja Way Beer, que aconteceu nessa edição no Museu do Olho, e foi muito mobilizado, muitos artistas de Curitiba fizeram parte dessa mesma festa. E além de espetáculos de Natal, para alguns shoppings da cidade, como o Shopping Cidade, Shopping Estação e o Shopping Curitiba, e trabalhos para a Prefeitura de Curitiba, na inauguração do Teatro da Vila, em asilos da Fundação de Ação Social e no Natal do Parque Tanguá também. E mais recentemente eu pude participar de 2 grandes produções, o Mishimashi, que é um evento de variedades artísticas circenses, que faz parte do Festival de Teatro de Curitiba. Nessa edição que eu participei, eu apresentei um número de tecido acrobático junto com mais 2 artistas, e foi uma edição online, justamente por conta da pandemia, então não estava linkado ao festival de teatro. Mas o evento aconteceu normalmente num formato online, que foi uma experiência bem diferente para a gente. E também o Vale dos Sonhos, que é um espetáculo produzido pelo Vale da Música e a Ópera de Arame, realizado na área externa da ópera, que tinha como intuito conduzir a plateia por um universo mágico do sonho, e eu acabei participando com um número de tecido, lira e trapézio, mas no espetáculo tinha várias outras apresentações circenses também. E durante a pandemia, assim como todo mundo, eu tive que me adaptar em todas as áreas, né? Minhas aulas passaram a ser online, além disso eu criei curso online de parada de mão, chamava Inversionismo. Foi feito 3 edições desse curso de inversionismo, e as aulas online também acabaram sendo bem adaptadas, né, porque a gente não tinha os aparelhos na casa de todos os alunos e nem o professor para ficar lá cuidando de cada aluno, né? Então tudo a gente teve que adaptar para ser feito de uma forma divertida, mas mais segura possível. E eu também coproduzi, junto com uma outra artista aqui de Curitiba, coproduzi e participei de um projeto chamado Cabarelas, que foi um cabaré online só com artistas mulheres. E nesse mesmo período eu me interessei e aprendi, comecei a participar de editais, sendo aprovada em alguns projetos da Fundação Cultural de Curitiba. E nesse clima de adaptação, né, presa em casa, sem acesso a todos os aparelhos que a gente gosta de treinar e se apresenta, eu comecei a explorar as possibilidades que eu tinha dentro da minha própria casa. E um dia eu olhei para uma caminha do meu cachorro, que era uma caixa de madeira, e comecei a desenvolver um número de acrobacias e equilíbrio nessa caixa. E, coitado do meu cachorro, ficou sem a caixa nesse período. Mas aí com esse aparelho eu fui aprovada em alguns editais de lei de incentivo à cultura, e depois de ter sido aprovada eu mandei fazer uma caixa exclusiva para mim e devolvi a caminha do meu cachorro para ele. Tá tudo bem já. E também participei de um projeto de espetáculo de variedades incentivado pelo PAIC, Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, no município de Curitiba, que também foi um espetáculo online. E também recebi uma bolsa de qualificação cultural pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Durante a pandemia, devido à diminuição de aulas e de eventos, né, de apresentações, eu tive que produzir uma renda de alguma forma, né? E aí eu comecei a trabalhar com macramê personalizado. Eu criei uma loja virtual de artesanato chamada Pixel Macramê. E nesse primeiro ano da pandemia, grande parte da minha renda veio justamente dessa loja online que eu tinha feito para complementar a minha renda. E depois que a pandemia acabar, eu pretendo viajar, né, tanto no Brasil quanto no exterior, para voltar a me apresentar e também ministrar workshop,
mas principalmente treinar com novos especialistas para agregar mais no meu repertório como artista e professora. E eu quero muito poder encher as minhas aulas de volta, né, como era antes da pandemia, e contribuir cada vez mais para projetos culturais da cidade, participando de espetáculos, né? E acho que o maior sonho de todo artista é ver a plateia cheia, com todo mundo sem máscara, para a gente poder ver o espanto e o sorriso no rosto do público.